Descredenciar algo é tirar o seu valor, a sua significância, é colocar aquilo num lugar de inferioridade. E segundo o filósofo norte-americano Arthur Danto, foi isso que a filosofia fez com a arte. Colocou ela num lugar vago. A arte ela não pode tratar de assuntos tão vulgares e cotidianos, considerados ali inferiores, mas ela também não pode tratar de assuntos científicos e racionais, considerados superiores. E aí o que eu queria pensar hoje é o seguinte: será que a gente pode relacionar essa condição e posição da arte com a mesma condição e posição da mulher na sociedade ocidental? Para a gente começar a falar sobre esse assunto, o Arthur Danto, no seu texto O Descredenciamento Filosófico da Arte, ele começa falando sobre esse processo histórico aí que a filosofia foi desvalorizando, né, colocando a arte nessa posição. Para a gente começar a falar, o primeiro filósofo que começa esse processo é o Platão, no seu livro A República. Para quem não conhece, A República é um livro em que Platão pensa a possibilidade de uma cidade ideal, ou seja, uma cidade 100% pautada numa estrutura racional. E nesse livro, ele expulsa os poetas e artistas da cidade. Segundo Platão, a poesia, né, a escultura, enfim, esse tipo de arte, ela não estava ali, ela não tinha uma contribuição pedagógica e política para o desenvolvimento e progresso dessa cidade ideal. Mas é importante a gente lembrar que isso não começa com Platão. Um dos primeiros filósofos que vai começar a criar essa dicotomia entre corpo e razão vai ser o Sócrates, o mestre de Platão. E a partir de Sócrates ele começa a dizer que tudo que vem da sensibilidade, da materialidade, dos instintos, dos sentimentos é considerado inferior, enquanto tudo aquilo que é da razão, da intelectualidade vai ter um patamar de superioridade. E como Platão é discípulo aí, né, de Sócrates, ele vai seguir dentro dessa linha e dessa perspectiva. Então ele expulsa os artistas da cidade porque, segundo ele, a arte ela está muito conectada com esse aspecto sensível, material, inclusive irracional. Então por isso as artes para ele não vão ter um valor, uma utilidade importante ali na cidade. Mais do que isso, elas ameaçam esse progresso, né, de desenvolvimento, de crescimento e aproximação dessa estrutura racional e ideal que o Platão tinha pensado. Essa relação razão e corpo, né, essa dicotomia, ela meio que se arrasta na história do Ocidente, né? Como a gente sabe, a cultura greco-romana faz parte aí das bases da nossa civilização ocidental, juntamente com o cristianismo, que também tem uma perspectiva parecida. Afinal, para o cristianismo, o corpo é onde habita o pecado e a alma é aquilo que se conecta com Deus. Então isso se arrasta na história ocidental e até chegar na modernidade, ou seja, Platão, antiguidade grega clássica, né? E aí agora vamos para a modernidade, ali século 17, 18, e nós temos um filósofo chamado Immanuel Kant, que o Arthur Danto também trata nesse texto, que vai colocar a arte num lugar ali mais ou menos parecido com o que Platão colocou na República. Enquanto Platão afastou a arte pelo perigo que ela representava, Kant vai achar a arte algo tão inútil, tão desconectado da realidade, que isso vai distanciar a arte da nossa realidade. Segundo Kant, a arte ela não tem de fato uma utilidade prática, o seu único valor é a contemplação da beleza. E segundo ele, a gente deve se relacionar com as obras de artes a partir desse comportamento que ele chamou de desinteressado. Então a arte é só um negócio bonito pra gente olhar e dizer, nossa, que lindo, e acabou, é nada mais que isso. Aí o Arthur Danto vai criar, vamos dizer, um conceito ali, vai trazer um termo, que ele vai dizer que a arte foi colocada num lugar ontológico vago. Ou seja, ou ela é vista como algo perigoso, que precisa ser afastado, ou ela é vista como algo tão inútil que nem chega perto da nossa realidade, que nem se comunica muito com a realidade que a gente participa, que só serve mesmo para contemplação e apreciação da beleza. Num dado momento do texto, o Arthur Danto faz uma relação sobre essa condição da arte e a condição da mulher na sociedade ocidental. Ele diz que o mesmo projeto político que colocou a arte, distanciou e afastou a arte, botou ela nesse lugar vago, foi o mesmo projeto político que transformou as mulheres em damas. Para a gente entender o que o Arthur Danto está dizendo, é preciso a gente entender qual é essa concepção de feminino que foi criada aqui no Ocidente. O feminino, ele sempre esteve muito ligado ao fazer mais do que ao pensar.
Nesse sentido, o feminino ele está conectado a essas questões mais instintivas, sentimentais e, portanto, mais misteriosas, porque tudo que vem do instinto, tudo que vem aí desses sentimentos são coisas que parece que a gente não tem tanto controle, por isso que elas parecem ser envoltas aí de um certo mistério. E na história patriarcal do Ocidente, houveram dois caminhos aí para controlar esse feminino, né? Ou a desvalorização total da mulher, a violência e o silenciamento, ou um segundo caminho que se relaciona com essa condição da arte, que é colocar a mulher num patamar de distanciamento, ou seja, é como se a mulher tivesse assim em cima de um pedestal e ela não se relacionasse com nada da realidade, nada muito vulgar, porque ela é um ser belo, né? Um ser que serve aí para contemplação. Esse afastamento da mulher, né, colocada nesse pedestal moral, né, acaba docilizando, domesticando a figura feminina. É como se a gente não fosse humana o suficiente para fazer coisas feias e vulgares que todo mundo faz. A mulher sempre tem que ser bonita, educada, polida e, portanto, seus sentimentos devem estar sempre domesticados. É o famoso bela, recatada e do lar. E aí, se a mulher ousa sair desse lugar de fada, ela passa a ser vista como bruxa. E aí, se ela é bruxa, tem que queimar logo, porque ela está oferecendo um perigo aí, né? Então a gente tem que cortar o mal pela raiz. A racionalidade ocidental, ela se desenvolveu dentro dessa perspectiva do controle e da manipulação da natureza. Então a natureza, ela se apresenta dentro dessa perspectiva como forças brutas que precisam ser controladas, domesticadas. E como o feminino está ligado a essas questões, significa que é necessário docilizar, né, a mulher, colocar ela nesse lugar de afastamento. Mas assim como a arte, ela não pode estar tão afastada, porque é necessário continuar vendo ali, controlando, vigiando os seus comportamentos, mas ela também não pode estar tão próximo para que não se corra o risco dela tomar esse poder. Num dado momento do texto sobre o descredenciamento filosófico da arte, o Arthur Danto faz a seguinte pergunta: que poder é esse que a filosofia teme na arte? E a mesma pergunta eu faço: que poder é esse que a sociedade teme na mulher? O interessante é que desde o século XX a arte ela não tem mais um compromisso com a beleza, como foi até a modernidade. Ela se permitiu falar sobre tudo, inclusive sobre nada. E a gente pode já fazer depois um vídeo aí acerca da arte contemporânea. E o interessante é que o movimento feminista ele também veio reivindicar de tirar a mulher desse pedestal moral, tirar essa concepção docilizada e domesticada, né, da mulher e trazer a mulher para outras potencialidades que não só ser bela. Para a gente finalizar, eu deixo a seguinte reflexão: ressignificar a beleza é um processo da gente entender e romper com essas estruturas de poder. E mais do que nunca, não ter medo de todas as potencialidades que tem dentro da gente.